Bom, pessoal, então retomando, vimos no primeiro bloco a origem da ideia de poder constituinte, que teve na origem o que é o terceiro Estado, do Abade Emmanuel Sieyès, na França, para rememorar, que foi dividido em três estratos sociais, em três estados. Primeiro, clero, nobreza e nação, portanto. Agora a gente vai analisar propriamente as características da matriz francesa, as características da matriz americana, as características da matriz inglesa. Então, na matriz francesa, Revolução Francesa, né? Revolução que foi intelectualmente fomentada pelos filósofos do iluminismo. Também uma curiosidade aqui, um detalhezinho interessante para vocês. A Revolução Francesa, ela foi inclusive posterior à Revolução Americana. Havia à época um contato entre os filósofos iluministas, né, os franceses, e alguns americanos, principalmente Thomas Jefferson. Então tinha esse contato entre eles. O Thomas Jefferson, reza a lenda, né, ele participou, inclusive, escrevia muito bem, né, filósofo, gênio, escrevia muito bem, e ele teria participado, teria sido um dos redatores, se não o redator da própria Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Agora, sim, não tanto lenda, mas agora já fato, Thomas Jefferson foi o redator da Declaração de Independência Americana. Ele é que redigiu a Declaração de Independência Americana. Né? Até é interessante que Benjamin Franklin queria também uma participação para dizer que não foi escrita apenas por Thomas Jefferson. Benjamin Franklin queria mudar algumas palavras, né? Tem um seriado muito bom, um seriado muito interessante, John Adams, que foi o segundo presidente norte-americano. Ele foi também um pai fundador dos Estados Unidos, participou da Declaração de Independência, participou da Assembleia Constituinte, que no primeiro momento não era uma Assembleia Constituinte, tá? Mas depois acabou se transformando verdadeiramente uma Assembleia Constituinte. A gente vai tocar nesse ponto. Então, John Adams, Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, George Washington, estão todos ali na época, Alexander Hamilton, John Jay, enfim, todos aqueles primeiros filósofos políticos americanos, aqueles mais influentes, né, aqueles que fundaram o Estado americano. Mas o Benjamin Franklin, quando ele recebeu a Declaração de Independência, e ele fez a mesma coisa com a Constituição americana, então quando ele recebeu a Declaração de Independência redigida por Thomas Jefferson, todas as palavras assim que ele olhava e era possível mudar, ele queria mudar. Mas eu acho que essa palavra tem que mudar um pouquinho. Aí o Thomas Jefferson falou, não, eu pensei muito e a palavra está perfeita. Aí o Thomas Jefferson era muito detalhista, né? A palavra está aí porque ela significa o que ela tem que significar. Aí o Benjamin Franklin, não, acho que a gente deve mudar. Aí mudava lá uma palavrinha ou outra para dizer que ele também participou da redação. Embora ele tenha mudado, eventualmente, uma palavra ou outra, né? Claro que a gente sabe que às vezes mudar uma palavra, mudar uma vírgula muda o sentido, né? Mas não eram mudanças muito substanciais, não. Eram mudanças em pequenos detalhes, porque ele queria, sim, entrar para a história também como um dos redatores, né, da Declaração de Independência Americana e depois também da Constituição Americana. Na Constituição, efetivamente, a participação foi maior, mas na redação propriamente da Constituição Americana, o maior responsável, não o único, né, mas o maior responsável é Thomas Jefferson. E Thomas Jefferson se comunicava muito com os filósofos franceses, era amigo de muitos deles. Então, ele, inclusive, né, adotou muitas teses do iluminismo na Declaração de Independência Americana, também na Revolução Americana. A Revolução Americana que foi anterior, como eu disse, à Revolução Francesa. A Revolução Americana é de 1770 e a Revolução Francesa de 1789. Veja que a Constituição Americana é anterior à Revolução Francesa. A Constituição Americana é de 1787. A Revolução Francesa veio 2 anos depois. Mas ficou mais famosa a Revolução Francesa. A Revolução Francesa, que no primeiro momento, né, ela derrubou a monarquia, mas instaurou logo depois um estado de terror, que ficou conhecido como a Era do Terror, porque foi desse vácuo político que acaba acontecendo quando você tem essas transições bruscas. Então, sempre que se tem essas transições bruscas, revoluções, essas revoltas, né, você tem um vácuo político. Você acaba tendo uma briga política, ver quem é que vai ocupar esse espaço
ali deixado. Então, transições bruscas é muito comum que aconteça esses momentos, né, de turbulência, esses momentos de terror, como aconteceu na França. Então não é estranho que nessas transições mais violentas esse vácuo ocorra e você tem esse momento, né, de turbulência. Em transições pacíficas, né, essa turbulência ela não ocorre, porque a transição ela vai se dando, mas em respeito às normas estabelecidas, né? Embora você instaure algo novo, você não rompe de forma absoluta com o passado. Exemplo, a transição brasileira de 88, uma transição pacífica de um regime, né, de um regime autoritário, de um regime ditatorial, para um regime democrático. Você não teve o vácuo que deixou a Revolução Francesa, por exemplo, porque foi uma transição pacífica, uma transição em observância ao Estado de Direito. Rompeu-se com o passado, rompeu-se com a Constituição pretérita, mas houve aqui uma ponte de transição legal, uma ponte de transição formal de um sistema para outro. Inclusive no Brasil, foi a Constituinte brasileira, ela foi convocada, veja só, a partir de emenda à Constituição de 67/69. Por isso que foi uma transição formal. Né? Foi uma transição formal, houve uma ponte legal, uma ponte jurídica de um momento para outro momento. Então foi feita uma emenda à Constituição de 67 e 69, tá? A emenda que convocou a Assembleia Constituinte, que por sua vez editou a Constituição de 88. Então eu não rompi de uma forma brusca, né, violenta com o que se tinha. Então a gente teve uma transição mais suave, uma transição mais pacífica. Portanto, por isso que não tivemos esse vácuo de poder. Mas é comum a existência desse vácuo de poder nas revoluções, nas revoltas, né? Porque aí você tem um rompimento realmente pela força. Você não consegue romper pelo diálogo, você rompe pela força. E quando você rompe pela força, você vai ter logo, seguidamente, a disputa de forças. Então isso é comum de ocorrer, e isso ocorreu na Revolução Francesa, por isso é que se teve logo depois, você guarde, a Era do Terror. Tá? A Era do Terror foi logo após a derrubada da monarquia e logo após a Revolução Francesa propriamente dita. Mas a matriz francesa, ela merece alguns destaques. O primeiro destaque da matriz francesa, como eu coloquei para vocês, é o rompimento com o passado e a criação de um novo paradigma jurídico. Foi o que eu disse, vou romper com o passado. O passado não me vincula, pelo contrário. Eu quero me desvincular do passado de forma absoluta. Maria Antonieta e a guilhotina que o digam. Tá? Então eu quero romper com o passado de forma absoluta, mesmo que para isso eu tenha que cortar cabeças. Mesmo que para isso eu tenha que cortar cabeças. Passado não me prende, passado não me vincula. Então essa é a ideia que você deve guardar. E eu vou criar algo novo, um novo paradigma de Estado, um novo paradigma jurídico, um novo paradigma político, um novo paradigma de sociedade. Tá? Então, a matriz francesa tem uma palavra-chave que eu destaquei aqui para vocês marcar: criação. Então, a palavra-chave é criação. Essa é a palavra-chave na Revolução Francesa. Então, romper com o passado para a criação de algo novo. Olha aí. Criação. Então, eu teria dois momentos. O primeiro momento de rompimento e o segundo momento de criação. Destruir para construir. Essa que é a ideia. Não tem como consertar, dar um jeitinho. Não tem como remendar. Não dá para remendar. Eu tenho que destruir, colocar abaixo o edifício para construir algo novo. Porque o alicerce ou os alicerces daquele edifício não vão servir para sustentar o meu novo prédio. Então eu tenho que colocar ele abaixo. Isso aqui imperava na Revolução Francesa, portanto. Você vai ver que é importante, por isso que eu estou reforçando, porque essa ideia não imperou na Inglaterra, por exemplo. A Inglaterra nunca entendeu, embora em alguns momentos tenha tido conflitos maiores ou menores, mas ela nunca chegou ao extremo de entender
que era necessário esse rompimento absoluto com o passado. A Inglaterra sempre entendeu que era possível ir corrigindo aos pouquinhos. Você vai corrigindo, você vai ajustando, você vai melhorando, sem necessidade de romper com o passado. Vou fazendo reformas, olha só. Mas eu não destruo tudo para construir algo novo. Eu aproveito o que é bom. Então, o modelo inglês é um pouquinho diferente e é importante você fixar as palavras que eu estou destacando aqui. Então, França, rompimento com o passado, criação de um novo paradigma jurídico. Também caracterizado como uma transição. Uma transição de um poder que até então era tido como poder divino, recebido diretamente de Deus, para um poder popular. Substituição de Deus pela nação. Então, veja que Deus foi substituído pela nação por um religioso. Olha que interessante. Talvez por conhecer a fundo a estrutura religiosa, é que ele tenha tido essa ideia. Falado, não, peraí, religião fica lá na religião. Religião tem que se confundir com o Estado. Que é uma ideia que permanece, pelo menos de forma consensual até os dias de hoje. Recentemente sofrendo alguns abalos, né, nessa ideia, mas ela que permanece consensual no mundo democrático. Tá? No mundo democrático ela permanece consensual ainda, desse Estado secular. É separar o Estado de igreja, não é combater a igreja. Tá? Não é excluir a igreja da sociedade, proibir a igreja, cercear a liberdade religiosa. Não é isso. É dizer que a igreja tem um lugar dela na sociedade, mas o lugar dela na sociedade não é maior ou mais importante do que o lugar de outros grupos que operam também, dos fatores reais de poder que operam nessa mesma sociedade. Então ela não vai ter mais peso, ela é um dos fatores reais de poder sociais que operam nessa sociedade, mas não é o único. Então o Estado não pode se confundir com religião. Quando o Estado se confunde com religião, coisa boa não dá. E quem disse isso não fui eu, não sou eu que estou dizendo, foi um religioso. E disse isso ao final do século XVIII. 1789, um abade é que diz isso. Porque a gente devia conhecer a fundo. Aí falou, não, olha, isso não vai dar certo. Tá? Ou melhor, não deu certo. Tá? Então isso não pode persistir. Então a religião foi afastada do Estado. Religião e Estado não se confundem, portanto. Surgimento do Estado secular. Então a religião ela pode participar, integrar, né, a estrutura de um país, inclusive muitas vezes merecedora de proteção constitucional, como é no caso brasileiro, merece uma proteção constitucional. A liberdade religiosa, a liberdade de culto. Mas a religião, veja só, ela não é um dos pilares do Estado, não é. Não é um dos pilares do Estado, portanto. O povo é. O povo é um dos pilares do Estado. Sem povo não há Estado. Sem religião, como eu já disse, existe Estado. Sem rei, existe Estado. Agora, sem território, não existe Estado. Então, os elementos essenciais de um Estado, tá, não são religião, não são os monarcas, é essencialmente a nação, e claro, um território. Mas veja que o povo palestino, por exemplo, que não tem o território, né, ou não tem ainda um território tido como um território soberano, ele é uma nação, a nação palestina. Pois para caracterizar a nação, você não depende do território. Para caracterizar um Estado, o território vai ser fundamental. Por isso que eles querem um Estado palestino. Tá? Então, para ser um fundamento do Estado, você tem que ter povo, território, poder político. Você pode ter nação sem território. Então, nação palestina. Por isso que aqui falar nação, tá, nos dias de hoje, não seria o mais adequado, mas é o que se tinha à época. Então, uma transição do poder divino para o poder popular, substituição de Deus pela nação. Hoje, modernamente, a gente fala em povo, não em nação. Tá? Com o titular do poder constituinte, do originário, leia-se, né, seria o povo e não a nação. Tá? Entenda-se o povo, conjunto de nacionais de um Estado. Aqui o vínculo formal de um indivíduo com determinado Estado. E em outra aula, não é objeto da nossa aula, né? Na aula de poder constituinte reformador, de poder constituinte originário propriamente dito, né? A gente explora outros aspectos. Já se fala hoje que o titular do poder constituinte originário seriam as gerações. Seriam todas as pessoas titulares de direitos políticos que convivem em uma mesma sociedade. Podem, inclusive, não falar a mesma língua. Podem não ter sequer a mesma nacionalidade, olha só. E, professor, agora, peraí, como? Exemplo, União Europeia. Seria uma nova forma
de estrutura de Estado. Quando a gente falar de Estado federal, de confederação, eu vou tocar um pouquinho nesse ponto com vocês. Não vou entrar tanto na ideia do poder constituinte originário quanto a essa mudança de titularidade, mas eu vou tocar um pouquinho com vocês em relação a essa estrutura confederação, federação, isso a gente vai falar. A gente só não vai aprofundar tanto no estudo do poder constituinte originário, porque não é o objeto, não é o tema da nossa aula. Tá? Aqui só o que é essencial para a gente conseguir desenvolver o estudo de forma mais satisfatória nos demais pontos da matéria do nosso tema propriamente dito. Então, transição do poder divino para o poder popular, substituição de Deus pela nação. Um poder de natureza extrajurídico. Tá? Então, esse detalhe é importante. O poder de natureza extrajurídico é um poder de fato. Porque eu estou mostrando que, de fato, é isso que ocorre na sociedade. Tá? É a nação que produz, é a nação que trabalha, que cria riqueza, que de fato, lembra lá que eu falei várias vezes, de fato, sustenta o Estado, sustenta, e aqui em todos os aspectos, hein? Em todos os aspectos. De defesa, de comércio, tá? De riqueza. É a nação, portanto. Então seria um poder extrajurídico, um poder de fato, de natureza social, portanto. É um poder inicial, ilimitado e incondicionado. Por que inicial? Porque ele está rompendo com o passado. Ele está falando, olha só, dei um basta. Estou iniciando algo novo. E, consequentemente, se eu dei um basta no passado, o passado não me amarra. O passado não diz como eu me manifesto. Então, eu sou, além de inicial, inaugural, eu, poder constituinte, sou também condicionado. Eu não estou submetido a condições previamente estabelecidas para eu me manifestar. Condições previamente estabelecidas por quem? Se eu quero romper com eles, eles não vão me condicionar. Então eu próprio crio o meu procedimento de manifestação. Posso me manifestar diretamente, posso me manifestar indiretamente, posso me manifestar através de assembleias constituintes, posso me manifestar através de um movimento revolucionário. Então eu sou incondicionado, eu leia-se, poder constituinte originário. E sou, por óbvio, né, a partir de toda essa ideia, ilimitado. Passado não me limita. Eu estou aqui soltando as algemas, deixando os grilhões que me amarravam ao passado, que me escravizavam enquanto povo. Não estou mais submetido a esses limites que eram impostos em nome de Deus, por vontade do monarca. Não, isso não me limita. Eu construo a minha vida, eu construo a minha sociedade de acordo com um novo sistema de valores. Valores que decorrem, e agora o iluminismo, olha lá, da razão. Eu consigo, por mim mesmo, refletir o que é bom e o que é ruim. Não dependo de ninguém me dizendo o que é bom e o que é ruim. Eu tenho capacidade de reflexão. Então é racionalismo fundamentando filosoficamente a Revolução Francesa. O iluminismo, os iluministas, o ministro Luiz Roberto Barroso, né, é um seguidor dessa linha iluminista. Ele utiliza muito isso, né? Temos que seguir a filosofia iluminista da razão, da iluminação, da claridade, deixar as trevas do passado. É exatamente isso que se queria. Então, a matriz francesa, e é uma consequência da própria ideia que se tinha na Revolução Francesa, o poder constituinte ele é inicial, ele é incondicionado, ele é ilimitado. Característica que a gente reproduz até hoje, hein? Com alguns ajustes. A gente fala em alguma ordem de limitações, com alguns ajustes. Mas é o que a gente vem reproduzindo até hoje em relação ao poder constituinte originário, portanto. Já a matriz inglesa, a palavra-chave, coloquei aqui para vocês, é revelação. Na matriz francesa, a palavra-chave era criação. Na matriz inglesa é revelação. Então, a sociedade inglesa, ela, claro, teve, ao longo da sua história, momentos de maior ou menor turbulência. Teve, inclusive, né, esses momentos
revolucionários, mas a ideia nunca foi romper de uma forma absoluta, mas de corrigir eventuais defeitos que se identificavam naquele momento. Veja, por exemplo, 1215, hein? Muito, mas muito antes da Revolução Francesa. Século XIII, 1215, início do século XIII. Revolução Francesa se deu ao final do século XVIII. Então, início do século XIII, antes mesmo da Revolução Industrial do século XVII. Olha, tem tempo. Na Inglaterra, foi editada a Magna Carta, conhecida como a Carta do Rei João Sem Terra. A sociedade inglesa à época, 1215, veja só. Ricardo Coração de Leão era um rei guerreiro, vivia mais nas guerras do que propriamente no país, cuidando do seu povo, era um rei guerreiro, vivia nas batalhas, era disso que ele gostava, de conquistas, de batalhas. Então a Inglaterra vivia em uma permanente estado de guerra, e ele chegou a ser preso, né, na guerra, exigiam-se resgates, assumiu o irmão dele, rei João Sem Terra. Inglaterra estava empobrecida pela guerra. Quem sustentava a coroa era o que a gente poderia chamar depois, o que veio depois a ser chamado pela Abade Sieyès, tá, de nobreza, né? Mas era nobreza misturado ali com uma certa burguesia, né? Isso é que sustentava a Inglaterra, que dava dinheiro para a monarquia, para as guerras. E o povo empobrecido, a sociedade empobrecida. E o rei João Sem Terra, né, não era um rei guerreiro, não era uma pessoa simpática, era um cara muito arbitrário, característico da época, um rei absolutista, muito violento, né? Essa ideia de ilimitado, de não limitação do seu poder, ele corrompe as pessoas, né? Corrompe as pessoas, né? Se o poder limitado corrompe, você imagina o poder ilimitado. A gente costuma dizer, né, todo poder corrompe, né? Limitado. Imagina o poder ilimitado. Então era um rei mimado, uma pessoa mimada, autoritária, que cometia arbitrariedades contra o povo, contra a sociedade inglesa, no sentido mais amplo aqui. E a sociedade se revoltou, falou: olha, fica sozinho, não vou te ajudar não. França vai invadir, vai tomar, vai entrar aqui, se vira. Não vou não, não vou ficar mais dando dinheiro para a guerra lá fora, aqui eu não vivo, para te sustentar você não faz nada. Aí acabou entrando num acordo de se autolimitar, limitar o próprio poder. Eu não aceito mais você ter poder ilimitado. Senão eu não te ajudo, acabou. Você não vai guerrear sozinho. Veja que a gente, às vezes, demora mais ou menos, mas nós conseguimos ver as coisas. Tá? Esse negócio de personificação, né? Um ídolo, uma pessoa. Isso foi muito usado recentemente na Alemanha nazista, em estados comunistas, Coreia comunista, por exemplo. Você personifica naquela pessoa, aquela pessoa incorpora o próprio Estado. Se você for à Constituição Brasileira de 37, Getúlio Vargas, ditador, se dizia: olha, eu represento a vontade do povo. Eu digo o que o povo quer. Qual é o interesse do povo? Sou eu que falo pelo povo. Quem lhe deu esse poder? Não, eu mesmo que dei. Então, eu mesmo que dei para mim. Não, mas eu não te dei, o povo não te dei. Como é que poder é esse? O Führer, na mesma época, hein? Alemanha nazista, a nossa Constituição 37. A Constituição 37 foi baseada na Constituição de viés, chamada de semifascista polonesa. Então, a Constituição de 37 brasileira foi apelidada, inclusive, de polaca. Então, você tinha ainda, e temos, hein? Olha só, parece que a gente não aprende, às vezes tem dificuldade de você criar mitos, criar heróis, personificar, que aquela pessoa incorpora o espírito. Aquela pessoa incorpora o espírito da nação, incorpora o espírito do Estado, aquela pessoa incorpora o espírito de um povo. Minha gente, isso não existe. Olha para a história. E não é a história só recente, a recente nos ensina. Mas a história passada, a história antiga.
Essa ideia de personificação, de herói, nunca deu certo. Nunca deu certo. Era a ideia que imperava nas monarquias. É a ideia que impera em toda e qualquer ditadura. Ditadura de direita, ditadura de esquerda, ditadura religiosa, não importa. O resto é blá, blá, blá. O povo inglês, portanto, nesse momento, ele fala: eu continuo te apoiando, mas eu tenho que ter alguma coisa. Tem que ter uma contrapartida. Vamos aqui fazer um acordo. Por isso é que a gente diz que a Constituição inglesa foi uma Constituição pactuada. Já deve ter ouvido falar, uma Constituição pactuada, fruto de um pacto, fruto de um acordo, olha só, entre, tá? O povo aqui não é no sentido técnico, tá? Entre a sociedade inglesa, o povo vai, em inglês, vamos chamar de povo, aqui. Não tinha ainda a expressão técnica propriamente, né? Tinha aqueles que não tinham voz na sociedade, outros tinham voz, mas enfim, vamos dizer o povo. O povo titular, portanto, do poder constituinte, o que mais tarde viria a ser titular do poder constituinte, na visão mais democrática. E o detentor do poder, que era o monarca. Então o povo se rebelou e falou: olha só, você não pode entrar na minha casa a hora que você quiser. Que isso? Eu tenho que ter direito de propriedade. Não pode. Entra na minha casa a hora que quer. Aí eu planto, faço a colheita, trabalho, você entra e leva tudo. E não me paga nada. E eu ainda passo fome. Eu plantei, eu tive custo, trabalho, gastei, colhi, armazenei. Aí você entra lá, manda meia dúzia de soldados e toma, tu bebeu. Eu fico com a sobra. E mais, se você quiser, nas monarquias absolutistas, em algumas tinham direito, veja só, a noite de núpcias era do rei, com a sua esposa. Você casava, a noite de núpcias era do rei. Era o rei que tinha o direito, aspas, de deflorar a sua esposa. Para você ver. Olha só. Casei. Ô, você casou? Manda ela lá para casa. Você não tinha direito a nada. Falei: não vou te apoiar. Como é que eu vou te apoiar e continuar assim? O rei se viu enfraquecido. Externamente, né, diversos estados em guerra com a Inglaterra, querendo invadir, a França ameaçando invadir a todo momento. Ele se viu enfraquecido, amedrontado, era um rei, desculpe, covardão. Falou: não, vamos fazer um acordo então. Vamos fazer um acordo, abro mão da parcela do meu poder em favor de vocês me apoiam. Ok, foi feito o acordo. Editou-se a Magna Carta. Não rompi de forma absoluta com o passado, ajustei para o que eu precisava no momento. Então a Inglaterra é muito assim. A Inglaterra é um povo... Eu não queria usar esse termo conservador hoje em dia, porque ele está muito politizado. Tá? É um povo muito tradicionalista. Tá? A Inglaterra, então, ela acredita que a sociedade ela vai se fazendo a partir dessa construção bem aos pouquinhos, vou ajustando aqui, vou ajustando ali, vou melhorando. Então, o povo inglês ele não gosta de mudanças bruscas, ele não gosta muito, nunca gostou. E você pode identificar isso que eu estou falando, essa característica que eu estou falando do povo inglês, agora recentemente com o Brexit. Que a Inglaterra, principalmente, né, as pessoas mais idosas que foram votar lá no Brexit, né? Os mais jovens não foram porque não quiseram, perderam. Depois ficaram reclamando. Vamos ter uma votação de novo. Não, você tinha que ter ido na primeira. Mas usando aqui como exemplo o Brexit, ou seja, a Inglaterra não conseguiu muito assimilar essa mudança, essa ideia da comunidade europeia, que seria, né, lá na frente, avançando, e se continuar avançando, que a comunidade europeia, que a Europa fosse um Estado. Um Estado composto. Uma nova forma de Estado. Aí você poderia dizer que teria Estado unitário, Estado composto, você poderia ter as federações, confederações, e esse novo modelo da União Europeia, que em algum momento ia se assemelhar, se aproximar de uma estrutura federativa, no primeiro momento mais aproximar de uma confederação.
aproximado de uma confederação, porque hoje o vínculo, né, por interesse muito mais econômico, mas então você teria um único Estado na comunidade europeia que seria formado, tá, por diversas nacionalidades. Não importa aqui a nacionalidade. Então teria um único Estado europeu formado por diversas nacionalidades. Mesmo porque, se você olhar o mapa da Europa, a formação, o vai e vem, ela se toca. Você veja, você dá um passo, você está ali num outro país, é uma outra nacionalidade, quer dizer, ele nasceu a 1 metro de mim, ele tem outra cultura, outras características, outra essência. Veja que isso tudo é ficção. Isso tudo é ficção. Olha, se você prestar atenção, tá? A pessoa nasce na fronteira entre França e Alemanha. É ariano aqui, porque nasceu na Alemanha, nasceu ali, deu um passo, não é mais, não é alemão, não tem a pureza de ter nascido em território alemão. Como? E se eu voltar mais e mais e mais e mais, eu vou chegar a um tronco comum. Nos dias de hoje, cada vez mais nós temos galhos, mas nós esquecemos que em algum momento nós tivemos o tronco. Esse tronco foi comum. Por isso que para mim, quando eu vejo racismo, né, nacionalismo étnico, eu tenho uma rejeição muito grande por essas ideias, porque elas não correspondem à realidade de mundo. Ser humano é ser humano. Racismo, você não nasce com um DNA racista. Você não tem um DNA dentro de você, nasceu, esse é racistinho. Lá no berçário, faz o teste do pezinho, olha, opa, esse é racista, esse não é racista. Não, não existe isso. Isso é uma construção. Como diz o Habermas, né? Dizia, por exemplo, também, olha, esse talvez um dos maiores, né? Não gosto nunca de dizer o maior. Um dos maiores gênios da humanidade, Albert Einstein. Ele via o nacionalismo, nacionalidade, o Habermas também vê no mesmo sentido. Principalmente o nacionalismo de característica étnica, como algo extremamente prejudicial, preconceituoso à sociedade, que tem a finalidade de exclusão sempre. Se você prestar atenção, sempre que se fala em nacionalidade, a finalidade não é inclusiva, é excludente, é de excluir, de discriminar. Isso é o que está no cerne dessa criação, da ideia de nacionalismo étnico, principalmente. Então é muito difícil. Como é que você vai dizer? É uma fronteira que vai dizer que você é mais ou menos brasileiro? Sabe, chega a ser algo... Claro que você vai ter estabelecimento, acabou nascendo no Brasil, tem um vínculo jurídico com o Brasil. Mas você imagina, minha mãe está ali na fronteira, grávida, Brasil e Paraguai. Claro que pelos critérios constitucionais, não importa sendo brasileira, minha mãe ser brasileira, mas nasceu no Paraguai. Aí minha irmã nasce aqui no Brasil, ali na fronteira, minha casa ficou no meio, pum, no meio. Tem até uma piada interessante para explicar essa crítica que eu estou fazendo, de uma forma mais irônica, né? Era uma briga entre dois fazendeiros, numa fronteira, entre dois países. Estava lá Brasil e Paraguai, por exemplo. Tá? E um pato colocou um ovo bem na fronteira. E aí houve a briga. O ovo do pato é de quem? Do fazendeiro daqui, do Paraguai, do fazendeiro do Brasil. Aí a piada é: pato não bota ovo, quem bota ovo é a pata. Mas serve para você entender aqui. Sabe, você tem uma linha. Você tem uma linha. Aí eu vejo hoje, por exemplo, nos Estados Unidos, que isso está muito aflorado. Está no mundo todo, mas nos Estados Unidos. O Trump. Eu sou americano. Sim, se eu for, não precisa nem ir muito longe, hein? Uma geração sua, Trump. Você já deixou de ser americano. Não precisa nem ir muito longe. Olha lá. Aí vai ver o seu pai irlandês, sua avó irlandesa, ou escocês.
Sabe? Aí, porque ele tem uma geração a mais, ele é mais americano, por exemplo, do que aquele filho da mexicana que nasceu lá esse ano. Ué, por quê? Me desculpe, gente, mas em algum momento isso chega ao ridículo. Não estou dizendo aqui que todo mundo é todo mundo do mundo. Quem sabe algum dia a gente consiga fazer isso. Se você pegar, por exemplo, né, usando aqui o cinema como exemplo, pegar Jornada nas Estrelas, nem todo mundo gosta de ficção científica, Jornada nas Estrelas, mas lá você tem a federação. Você não tem mais país, você tem uma federação. Todo mundo é ser humano. Na verdade, lá no filme nem todo mundo é ser humano, tá? Tem os alienígenas também. Mas então, eu estou trabalhando aqui com o ser humano só, mas a gente pode ir até mais amplo. Todo mundo é ser humano, no nosso caso. Temos grupos de interesses. Os interesses são muito mais por questões políticas, ideológicas, religiosas. Querem criar um interesse racial que não existe, e essa raça não existe. A raça ser humano, o ser humano é a única raça, mas enfim. Então você teria uma federação que englobaria as mais diversas matizes, visões, nacionalidades, se assim você pode dizer, culturas, cada dia mais complexo. O ser humano é essencialmente complexo. Então você pega a comunidade europeia, é o melhor modelo disso. Você tem Alemanha e França juntos, inimigos históricos. Você tem Alemanha, França, Espanha e Portugal juntos. Os mais jovens, né? Isso lá na Europa, tá? De uma forma geral, eles já assimilam isso melhor. Aí eles veem que isso, para eles, é uma vida melhor, no sentido até mesmo de mais livre. E mais livre é a palavra livre circulação. Tem português trabalhando na Alemanha, francês trabalhando na Espanha. Essa livre circulação, essa integração maior. O Brasil também teria essa intenção. Veja que o Brasil, inclusive, né, a título de curiosidade, na própria Constituição brasileira, vou destacar para vocês, o Brasil tinha tinha não, né? Tem essa intenção, pelo menos intenção constitucional, de criar um sistema integrado dos povos latino-americanos. Olha lá no ADCT, artigo 7º. Na verdade, desculpa, na Constituição, deixa eu só voltar aqui para pegar para vocês certinho. No ADCT, o Brasil pretende, então, na Constituição, desculpa, vocês veem com a ADCT, pretende, então, como eu vou mostrar para vocês, essa integração dos povos latino-americanos é, inclusive, uma finalidade estabelecida expressamente na Constituição brasileira, no parágrafo único do artigo 4º da Constituição brasileira, essa busca pela integração dos povos latino-americanos. Vá até lá, artigo 4º, parágrafo único da Constituição, olha o que diz lá. A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando, olha só, objetivo, finalidade, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Isso consta da Constituição brasileira. Aí não me vem aqui com aquelas conversas de WhatsApp. O comunismo! Não é isso, não. Tá? A União Europeia é essa formação de um Estado latino-americano, essa integração para o desenvolvimento do mundo de uma maneira mais igualitária. Claro que eu sei que é difícil, né? Se é difícil para todo mundo, ninguém gosta de abrir mão das vantagens que já obteve. Principalmente quando elas forem pequenas. Tá? Então, quando eu obtenho aquela pequena conquista, eu não quero abrir mão dela.
Então, essa questão ela não é uma questão simples, porque o povo de um Estado ele sempre se vê ameaçado, principalmente aquela camada, né, mais necessitada, ela se vê ameaçada pelos imigrantes. Mas olha que interessante, se não fossem os imigrantes, nós não teríamos o Estado brasileiro. Se não fossem os imigrantes, não se teria o Estado americano. Então, aquele que hoje é inimigo, para você ver, né, como a visão muda, para aquele que hoje é inimigo, em algum momento foi aquele que criou o seu Estado. E hoje ele é o inimigo. Porque, claro, a partir do momento que eu já conquistei, eu não quero mais abrir mão. Então é muito difícil esse modelo. É muito difícil sempre que você tenta romper com o status quo, com a situação consolidada. Isso é muito difícil. Por isso que a gente está vendo esses conflitos nessa última década no mundo. Nacionalismo, multiculturalismo, não só em teoria, hein? Essa briga já é uma briga de fato. Tá? Então, retomando lá com a Constituição inglesa. Então, não há na Inglaterra, na matriz inglesa, melhor dizendo, a palavra-chave, como eu disse, é revelação. Então, não há uma Constituição codificada, adota o modelo de Constituição inorgânica, costumeira, não escrita ou não codificada. Aqui só um detalhe em relação à costumeira, que a doutrina costuma colocar. A Constituição inglesa ela não é estritamente costumeira. Tá? É uma Constituição inorgânica, é uma Constituição não codificada, não está estruturada em um único documento, em um único texto, mas ela tem partes escritas, sim. Documentos escritos. Também tem parte nos costumes, na tradição do povo inglês, na jurisprudência, também acaba integrando esse sistema constitucional, o que se convencionou chamar de Constituição não escrita, de Constituição inorgânica, não codificada. Então não há um momento de criação. Trata-se de um processo de evolução histórica, portanto, de constante construção e ajustes. Construção e ajustes. Eu não destruo tudo que eu já fiz. Eu vou ajustando. Se tem defeito, eu vou ajustando. Porque nenhum sistema vai nascer perfeito. Essa é a ideia que impera implicitamente na sociedade inglesa. Nenhum sistema vai nascer perfeito. A própria ideia de monarquia, originariamente, recebeu ajustes e hoje a monarquia tem a sua função, bem residual, mas tem a sua função, muito mais simbólica, mas tem lá a sua função, então recebeu os ajustes necessários, conforme, claro, a sociedade inglesa, que entende que a monarquia tem hoje lá a sua utilidade. Hoje alguns né, já falam, inclusive, em acabar com a monarquia, mas o inglês sempre foi aos pouquinhos. Então a monarquia ela não tem a mesma utilidade de ontem, mas ela tem alguma utilidade, então eu vou ajustando as coisas. Eu não vou destruir mesmo, porque se eu destruir e construir um sistema novo, esse meu sistema novo não vai ser perfeito. E eu não posso ficar em constante processo de construção, destruição e construção, destruição e construção, não. Às vezes, se faz necessário ajustes mais profundos, outras vezes, ajustes mais superficiais, mas não é necessário essa destruição com o passado. Então, a Constituição ela vai se manifestando aos pouquinhos. O poder constituinte, veja só, ele vai se revelando. Em alguns momentos de forma mais intensa, em outros de forma menos intensa, mas ele vai se revelando a partir do processo histórico. Então não há um momento de criação. Trata-se de um processo de evolução histórica. Já a matriz americana, a palavra-chave é declaração. Por que declaração? Porque a Declaração de Independência Americana ela tem forte base no direito natural. Veja, lembre, tá, que o poder constituinte para a matriz francesa é extrajurídico. Aqui, na matriz americana, seria jurídico. Tem base no direito natural, portanto. Então veja que a Constituição americana ela abre dizendo que todos os homens nascem livres. É uma das ideias, veja só, que imperou, inclusive, né? Imperava, inclusive, entre os iluministas, lembrando que Thomas Jefferson, que redigiu a Constituição americana, ele próprio, um iluminista, né? Só não se fala iluminista porque não era francês, americano, mas ele era um iluminista, um filósofo iluminista, tinha contato com os filósofos iluministas.
Como eu disse para vocês, reza a lenda que ele também participou da redação da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão francesa, da Revolução Francesa. Então ele próprio, claro, um iluminista. Mas abre a Constituição americana dizendo, a Constituição, desculpe, não, a Declaração de Independência americana dizendo todos os homens nascem livres. Então a liberdade está aqui no cerne da Constituição americana. Liberdade que é inerente à condição humana, portanto. Liberdade que é inerente à condição humana. Então a Constituição americana, ela declara o que precisa ser declarado, muitas vezes está escondido, mas não significa que não exista. Não significa que não exista. Às vezes precisa declarar algo para mostrar aquilo que está encoberto. Aquilo que não está sendo visto, mas que existe. Mas que tem existência. O fato de estar encoberto não significa que não exista. Então, esse poder constituinte, ele é inerente à condição humana. É um desdobramento do próprio direito natural. É, portanto, um poder de direito. Então, a palavra-chave na matriz americana é declaração. Declara-se. Não estou constituindo, criando, estou declarando o que é. O que está sendo encoberto, mas tem que ser trazido à luz. Mas já existe. Decorre da própria essência humana, que muitas vezes fica escondido. Eu estou aqui para mostrar. Estou aqui para declarar. Estou aqui para dar voz. Então, a Declaração de Independência Americana é baseada no direito natural. Tida como a primeira Constituição escrita do mundo. Aqui no Brasil, a gente costuma dizer que é, de fato, a primeira Constituição escrita do mundo. Eu faço um ajuste. É a primeira Constituição, é a Constituição escrita mais famosa, a primeira Constituição mais famosa do mundo americana. Não é a primeira propriamente escrita do mundo. A primeira propriamente escrita é a sueca, de 1722. A Constituição americana de 1787. A sueca de 1722. A Suécia é um pequeno país, né? Hoje a gente ouve pouco. À época, menos ainda. Então, não se falava muito, não tinha muita repercussão mundial. Mas a Constituição Sueca, 1722, essa é a primeira Constituição escrita. Mas aqui no Brasil a gente costuma dizer que a americana é a primeira Constituição escrita do mundo, por isso que eu faço esse ajuste. Tá? Constituição orgânica, codificada, estruturada em um único documento, em um único texto, chamada também de Constituição escrita. Criação do Estado Federal, do federalismo. No próximo bloco a gente vai ver a estrutura federativa em si. Vamos ver, inclusive, que a ideia do federalismo já era embrionária na própria Grécia Antiga, mas os Estados Unidos, sim, pode ser tido como a origem formal do federalismo que impera até hoje. Então, criação do Estado Federal, do federalismo. Também do sistema de governo presidencialista. Também criador do bicameralismo com funções distintas do que se tem no sistema inglês. Funções distintas do que se tem no sistema inglês. Não inventou bicameralismo, inventou com funções distintas. Funções distintas que decorrem exatamente da estrutura federal adotada. A Câmara representando o povo e o Senado representando os estados, característicos da federação, uma característica da federação. A Inglaterra não é uma federação, então você tem lá a Câmara Baixa representando o povo, a Câmara Alta representando até hoje a nobreza. O modelo americano, não. O bicameralismo americano tinha funções diferentes, inaugurou funções distintas. Câmara representando o povo, Senado representando os estados da federação, que é o sistema adotado no Brasil. Inclusive, a título de curiosidade, né, nem sempre tivemos Senado. Em algumas constituições, o Senado foi abolido, substituído por um Conselho Federal. Então, nem sempre tivemos Senado. Tá? Mas é uma parte histórica do direito de constitucionalismo brasileiro. Então, muito cuidado que o Senado nem sempre existiu no nosso sistema. Inclusive, algumas vezes ele foi escanteado, foi colocado como secundário em relação à Câmara, foi substituído, como eu disse, pelo Conselho Federal, por exemplo, na Constituição de 37. Então, você não tinha o Senado abolido. Mas o Senado, hoje, na Constituição brasileira, ele tem essa função de representar os estados da federação. Função essa que surge a partir do federalismo americano.
da estrutura federativa adotada nos Estados Unidos, onde a Câmara, como eu disse para vocês, ela representa o povo e o Senado representa os estados da federação. Inclusive, lá nos Estados Unidos, o princípio federativo ele tem uma força muito grande, talvez até mais do que o princípio democrático. Repercute nas eleições. Exemplo agora, o Trump perdeu a eleição popular, voto popular do povo, por 3 milhões de votos. Perdeu para Hillary Clinton. Mas ganhou no colégio eleitoral que impera o princípio federativo e não o princípio democrático. Então lá nos Estados Unidos falam one man, one vote, um homem, um voto. Não é bem assim, hein? Não é bem assim no sistema americano. Normalmente as vontades se unem, do povo e a vontade dos estados da federação. O povo vota aquele que ganha, o colégio confirma. Mas nem sempre. E agora foi um exemplo recente. Então lá impera, tem mais força o princípio federativo, que nós vamos explorar de forma mais aprofundada nos próximos blocos. Mas é uma característica americana. Portanto, esse bicameralismo com funções distintas do que se tinha até então. Não criou bicameralismo, com funções distintas do que se tinha até então. Uma casa representando a vontade do povo, outra representando a vontade dos estados que compõem a federação. Podemos destacar para vocês as seguintes espécies que nós temos modernamente de poder constituinte. Poder constituinte, que nós chamávamos só de poder constituinte, hoje é chamado de poder constituinte originário. Então a expressão poder constituinte ela foi reservada ao gênero. Nós temos como espécie poder constituinte originário, poder constituinte derivado reformador, poder constituinte derivado decorrente, o objeto de estudo mais aprofundado da nossa aula, poder constituinte difuso, que é um poder de fato, que é aquele poder que altera a Constituição informalmente, não formalmente. Poder constituinte reformador altera a Constituição formalmente, através de procedimentos formais previamente estabelecidos, via emenda constitucional, seja procedimento de revisão, procedimento de emenda propriamente dito. Já o poder constituinte difuso muda a Constituição subrepticiamente, implicitamente, informalmente. O texto não se altera, mas se altera o sentido do texto, a partir de uma nova percepção, derivada de um novo momento, de uma nova realidade, que justifica uma reinterpretação, um reexame do alcance, uma redeterminação, uma redefinição das expressões constitucionais. Poder constituinte supranacional, que tem um poder superior aos poderes nacionais, acima do próprio poder soberano dos Estados, que decorreria de um sistema internacional de proteção à pessoa humana, ao ser humano. Sistema internacional que pode ser regional, pode ser universal, um sistema internacional que se pretende superior às constituições do Estado ou dos Estados. E como eu disse, para quê? Para proteger o indivíduo enquanto pessoa e não enquanto nacional de um Estado ou outro. Porque direitos humanos independem de nacionalidade, pelo menos a maioria deles, ou os mais essenciais, se não a maioria, para a gente ser mais preciso. Então, os direitos mais essenciais independem de nacionalidade. Vida. Quer dizer, para eu ter direito à vida, vida digna, liberdade, eu preciso ser nacional de um país? Não, eu preciso ser humano. Então, o sistema internacional se pretende superior, acima dos sistemas jurídicos nacionais. Por isso que supranacional, universal ou regional, portanto. Imagina o TPI, Tribunal Penal Internacional, que é uma corte internacional que pune determinados crimes, pune, portanto, determinados crimes que têm repercussão internacional. Então você teria um sistema de direitos humanos que paira, fica acima das constituições. E o titular aqui seria o cidadão enquanto ser humano, na sua condição humana, portanto. O cidadão universal do mundo, como merecedor de proteção, de respeito, de igualdade, de manifestação por todo e qualquer Estado. De igualdade para se manifestar, de igualdade para viver.
Mas nós vamos focar, como eu disse, no poder constituinte derivado reformador. É o que eu te passo a estudar, mais a fundo a partir do próximo bloco. A gente já volta.